Viajar sempre foi uma paixão minha, mas dessa vez era diferente. Havia algo de quase espiritual na ideia de explorar o Havaí, um lugar tão cheio de história e beleza. Desde o momento em que pisei na ilha, fui recebido pelo cheiro doce do mar misturado com o aroma das flores locais. Era tudo o que eu imaginava, o paraíso. Minha ideia não era seguir os caminhos tradicionais cheios de turistas. Eu queria algo único, autêntico, algo que ninguém mais tivesse visto. Por isso, quando conheci o Kimo, um guia local, fiz questão de perguntar sobre os lugares menos conhecidos, trilhas escondidas, histórias que os turistas comuns não conheciam. Você realmente quer ouvir uma história? Ele perguntou, com um sorriso que me deixou intrigado. Concordei com a cabeça, e foi então que ele começou a falar sobre os Waka-Ipó. Marchantes noturnos, ele disse em um tom baixo, como se falar em voz alta pudesse invocá-los. Eles são espíritos de antigos guerreiros. Dizem que caminham pela ilha durante a noite, tocando tambores, cantando. Se você ouvir os tambores, precisa se deitar de bruços, sem olhar para eles. Nunca olhe para eles. Se eles perceberem que você está olhando, você não volta. Eu ri, tentando disfarçar o desconforto. Parecia um mito, uma daquelas histórias criadas para assustar crianças ou manter curiosos longe de lugares perigosos. Mas, mesmo assim, havia algo na maneira como ele contou a história, na intensidade de seu olhar, que me deixou inquieto. Kimo percebeu minha hesitação. Se for explorar a ilha à noite, cuidado. Há lugares onde até os locais não se aventuram. Às vezes, o folclore é mais real do que pensamos. Agradeci pela recomendação e, claro, pela história. Mas eu tinha minhas dúvidas. Gosto de aventuras, talvez, até de um pouco de perigo. Na minha cabeça, tudo isso não passava de um folclore exagerado. Naquela noite, enquanto eu observava o pôr do sol pintar o céu de tons laranja e rosa, decidi que iria explorar uma das trilhas mais remotas que Kimo mencionou. Vai ser uma experiência única, pensei comigo mesmo. Mal sabia eu o que estava por vir. Eu sabia que explorar uma trilha isolada ao cair da noite não era a ideia mais sensata, mas algo em mim queria provar que aquelas histórias eram apenas isso, histórias. Peguei minha mochila, lanterna e algumas garrafas de água antes de partir. O céu ainda tinha um brilho alaranjado quando entrei na trilha, mas a luz estava rapidamente desaparecendo. A trilha serpenteava por entre árvores altas, com folhas que sussurravam suavemente ao toque do vento. À medida que me aprofundava na mata, o som da civilização desaparecia, substituído por uma tranquilidade quase opressiva. Não era a primeira vez que eu fazia trilha sozinho, mas havia algo naquela noite, naquela floresta, que me fazia olhar por cima do ombro com mais frequência do que o normal. Por volta das 21 horas, eu estava em uma clareira. O céu estava completamente negro, sem lua, apenas algumas estrelas pontilhando a vastidão acima. Decidi descansar por alguns minutos, comer algo e checar o caminho de volta. Foi quando ouvi o primeiro som. Um tambor. No início, achei que fosse minha imaginação. Talvez o eco de uma memória daquela conversa com Kimo. Mas o som se repetiu, mais alto, mais claro. Um baque profundo que reverberava pelo ar. Como se o tambor estivesse sendo tocado com uma força sobrenatural. Meu coração disparou. A lembrança do aviso de Kimo surgiu imediatamente na minha mente. Se ouvir os tambores, deite-se de bruços. Nunca olhe para eles. Ainda sentado, girei a lanterna ao redor da clareira. Não havia nada. Nenhum sinal de vida. Nenhuma explicação lógica para aquele som. A batida dos tambores continuou, cada vez mais próxima. Junto a eles, um cheiro estranho começou a preencher o ar. Algo que eu não conseguia identificar de imediato. Uma mistura de terra molhada, metal enferrujado e um leve toque de podridão. Levantei-me rapidamente, tentando convencer a mim mesmo de que era algum tipo de brincadeira local ou até mesmo o eco de algum ritual distante. Mas, por mais que tentasse, algo em meu instinto me dizia para sair dali. Comecei a caminhar de volta pela trilha, mantendo um ritmo rápido, mas tentando não correr. A floresta parecia mais fechada agora. Como se as árvores estivessem se inclinando para me observar. O som dos tambores me seguiu, lento, metódico, cada batida parecendo marcar um passo em minha direção. Foi então que o vi. Na escuridão,
Uma linha de luz fraca começou a aparecer entre as árvores. Era uma fileira de tochas, movendo-se de forma sincronizada, como uma procissão que atravessava a floresta. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu sabia o que eram, ou pelo menos o que os locais diziam que eram. Os Waka-Ipo estavam vindo. Sem pensar duas vezes, apaguei minha lanterna e me joguei no chão, de bruços, tentando ignorar a urgência crescente de olhar para trás. Os tambores agora estavam ensurdecedores, as batidas fortes o suficiente para fazer o chão vibrar levemente sob meu corpo. Eu estava imóvel, tentando me convencer de que não era real, que era apenas o poder da sugestão, mas o cheiro, os sons, a sensação de algo se aproximando. Tudo era vívido demais. Foi quando ouvi outra coisa além dos tambores, o som de passos pesados e a respiração profunda de algo que não era humano. Eu mal podia respirar. Cada batida dos tambores parecia ressoar dentro do meu peito, sincronizada com as batidas frenéticas do meu coração. A procissão estava se aproximando. Era impossível ignorar os sons dos passos firmes e o farfalhar das folhas sob o peso de algo grande e poderoso. O cheiro que antes era apenas estranho agora era sufocante. Parecia envolver tudo ao meu redor, como se eu estivesse sendo engolido por uma presença invisível e opressiva. Com o rosto enterrado na terra úmida, senti lágrimas involuntárias escorrerem, mas me forcei a não mover um músculo. Então, o som mudou. Houve uma pausa breve nos tambores, substituída por cânticos baixos e graves, como um coro de vozes que emanavam de todas as direções. A língua era desconhecida, mas a melodia carregava um peso sobrenatural, como se cada sílaba fosse uma maldição. Eu sabia que não podia olhar. Mesmo assim, algo dentro de mim queria desesperadamente espiar. Uma parte irracional da minha mente me dizia que eu precisava ver para acreditar, para entender o que estava acontecendo. Mas a outra parte, aquela que era tomada pelo puro instinto de sobrevivência, me manteve paralisado no chão. Foi então que ouvi os primeiros estalos. Eles começaram fracos, como o som de galhos quebrando ao longe, mas rapidamente se intensificaram, se tornando altos e constantes. Não eram apenas passos, eram os cascos de criaturas que pareciam marchar pesadamente em conjunto. Junto a eles, o som de algo arrastando pelo chão. Talvez lanças, espadas, ou algo ainda mais sinistro. Um lampejo de luz atravessou as árvores, iluminando brevemente a área ao meu redor. Eu sabia que era das tochas. A procissão estava perto demais agora. Podia sentir o calor das chamas, mesmo sem vê-las. Meu corpo estava enrijecido de medo. Mas então algo ainda mais terrível aconteceu. Eu senti um toque. Algo frio e áspero roçou a lateral do meu braço. Era como uma mão, mas ao mesmo tempo, não era. A textura era estranha, quase escamosa, e deixou um arrepio que percorreu toda a extensão do meu corpo. Queria gritar, mas me forcei a permanecer em silêncio. Lembrei-me das palavras de Kimo, como um eco desesperado na minha mente. Se perceberem que você está lá, eles não terão piedade. Segundos depois, ouvi um som próximo ao meu ouvido. Não eram passos, nem cânticos. Era uma respiração pesada e irregular, tão perto que senti o ar quente contra minha pele. Alguma coisa estava parada ali, ao meu lado. Minha mente estava à beira do colapso. Cada segundo parecia se estender por uma eternidade enquanto eu rezava silenciosamente para qualquer força que pudesse estar ouvindo. A respiração persistiu por mais alguns momentos antes de finalmente se afastar, misturando-se novamente aos sons da procissão. Quando os tambores começaram a diminuir e as luzes das tochas começaram a desaparecer entre as árvores, percebi que o pior poderia ter passado. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não estava seguro. Eu não estava sozinho na floresta, e tinha certeza de que algo, ou alguém, havia notado minha presença. Mesmo após os sons se afastarem, meu corpo permaneceu imóvel. Era como se meu cérebro ainda não tivesse dado permissão para me mexer. Minha respiração estava presa, superficial, e meus músculos doíam por causa da tensão prolongada. Não sabia quanto tempo havia passado. Podia ser minutos ou horas. Quando finalmente reuni coragem para erguer um pouco a cabeça, o mundo ao meu redor parecia ter mudado. O ar estava mais frio, e a névoa havia se dissipado parcialmente, revelando a floresta com sombras ainda mais profundas e sinistras. Com cuidado,
Levantei-me, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Cada passo parecia mais alto do que eu desejava, o som das folhas secas sob meus pés ecoando em meus ouvidos como um grito. Olhei em volta, ainda sentindo aquela presença, mas não havia ninguém. Ou pelo menos era o que pensei. Enquanto caminhava lentamente de volta na direção de onde vim, algo chamou minha atenção. Um pequeno brilho, quase imperceptível, dançava entre as árvores mais à frente. Parecia uma chama, mas não era de cor normal. Era de um azul espectral, pulsando como se estivesse viva. O pânico voltou a crescer dentro de mim. Minha mente gritava para correr na direção oposta, mas algo inexplicável me atraía para aquele ponto. Era como se estivesse hipnotizado, meus pés se movendo contra minha vontade. Quando me aproximei o suficiente para ver melhor, o que estava diante de mim me fez congelar de puro terror. No meio da clareira, havia um grupo de figuras espectrais. Não eram sólidas, mas suas formas eram claramente visíveis. Guerreiros altos e imponentes, com armaduras primitivas, lanças em mãos e rostos que pareciam tanto humanos quanto inumanos. Seus olhos brilhavam com o mesmo azul das chamas, e seus corpos pulsavam com uma energia que parecia consumir o ar ao redor. Eles estavam imóveis, como se estivessem em espera, mas havia uma tensão no ambiente, como se estivessem prontos para atacar a qualquer momento. Não sei o que me passou pela cabeça naquele momento, mas meu corpo finalmente reagiu. Eu comecei a recuar, lentamente, tentando não chamar a atenção deles. Meu coração estava tão alto que tive medo de que eles pudessem ouvi-lo. Foi então que um deles se virou. O movimento foi lento, deliberado, e seu rosto, ou o que deveria ser um rosto, virou-se diretamente para mim. Não havia olhos, apenas aquelas órbitas brilhantes que pareciam perfurar minha alma. Fiquei paralisado. Meu corpo inteiro gritava para correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. A criatura ergueu a mão lentamente, e uma sensação de calor e dor irradiou pelo meu corpo, como se eu estivesse sendo queimado de dentro para fora. Tudo ficou embaçado. Minha visão começou a se apagar, mas antes que eu perdesse a consciência, ouvi um último som, o retorno dos tambores, agora mais altos e frenéticos do que nunca. E então, o mundo ficou escuro. Acordei com um sobressalto, o corpo encharcado de suor frio. A luz do amanhecer começava a romper a escuridão, pintando o céu com tons alaranjados e rosados. Por um momento, pensei que tudo não passará de um pesadelo, mas a dor no meu peito e os sons ainda ecoando na minha mente me lembraram que não havia sido um sonho. O ambiente ao meu redor parecia diferente, mais calmo, mas ainda carregado de uma energia pesada. Quando olhei para minhas mãos, percebi algo estranho. Marcas escuras em forma de linhas retorcidas percorriam meus pulsos, como se fossem cicatrizes queimadas. Eu tremia ao perceber que essas marcas não estavam ali antes. Eram como símbolos, intrincados e estranhos, mas familiares, como se eu já tivesse visto algo parecido nos livros sobre as lendas locais. Levantei-me com dificuldade, cada músculo do meu corpo gritando de exaustão. A floresta estava silenciosa agora, mas não de um jeito confortável. Era como se tudo estivesse esperando, segurando a respiração. Segui meu caminho de volta para o carro, tentando ignorar os sinais de que algo ainda estava me observando. A cada passo, o peso no meu peito parecia diminuir, mas a sensação de estar sendo seguido nunca me abandonou. Quando finalmente cheguei ao carro, ele estava exatamente como eu o deixei. Entrei, trancando as portas imediatamente, e girei a chave na ignição. O motor ronronou para a vida, e o som familiar trouxe um alívio momentâneo. Enquanto dirigia para longe daquele lugar, prometi a mim mesmo nunca mais voltar. Mas, mesmo com a distância aumentando, o som dos tambores parecia me acompanhar. Não sei se era minha imaginação ou se algo realmente havia me marcado naquela noite. Ao chegar em casa, fui direto ao espelho para olhar mais de perto as marcas. Elas não eram simples queimaduras. Havia algo mais nelas, como se fossem feitas de uma substância que brilhava fracamente à luz. Passei semanas pesquisando sobre os Waka-Ipo, os marchantes noturnos, e suas lendas. Descobri que aqueles que os encontram e sobrevivem carregam consigo uma marca espiritual, uma conexão que nunca pode ser quebrada. Essa marca, dizem, é um lembrete de que o espírito nunca se esquece de quem ousou cruzar seu caminho.
Até hoje, os tambores ainda ecoam na minha mente em noites silenciosas, e às vezes, quando fecho os olhos, vejo aqueles olhos brilhantes me encarando. Eles me deixaram ir, mas nunca realmente partiram.